Bom dia! Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a sua vida, para a tua casa, para a tua família. Que bênção estarmos juntos nessa manhã mais uma vez. Deus, Ele escolheu esse tempo para nós estarmos aqui. Estamos no nosso segundo dia do nosso devocional. Que a presença do Senhor esteja invadindo a tua casa, o teu lar. Que você possa ser cheio da presença de Deus. Que você possa ser cheia da graça e do favor. Que a presença de Deus possa te invadir com plenitude, fazendo com que você se levante nessa manhã. Que você enfrente o seu dia com graça, com força, com favor, com coragem. Que a presença de Deus, ela esteja na sua vida, em todo o seu dia, toda essa semana, todo esse mês que se inicia. Deus te abençoe. Hoje nós iniciamos o nosso devocional um pouquinho atrasado, porque eu fui levar o Márcio no aeroporto. Então, chegamos atrasados aqui um pouquinho para iniciarmos a nossa live, mas estamos aqui. E essa live vai ficar disponibilizada também lá no meu canal no YouTube. Então, se você está assistindo aqui, saiba que todos os dias, de segunda a sexta, 7h57 da manhã, horário de Brasília, nós temos esse encontro marcado. E eu creio que o que Deus tem separado para nós é algo especial. Nós estamos num desafio de leitura bíblica em 6 meses. Você está comigo nesse desafio? Coloca aí nos comentários. Eu lancei esse desafio ontem e disponibilizei lá no meu canal no Telegram, no meu canal aqui no Instagram, o nosso plano de leitura. Então, se você está chegando agora e ainda não tem, vai lá no meu canal no Instagram e receba esse plano de leitura para você poder vencer esse desafio que é ler a Bíblia toda. E esse plano de leitura em 6 meses é um plano muito tranquilo. Você não vai se sentir pressionado, você não vai sentir tanta dificuldade. Você vai ver que é possível. Ontem a gente já leu de Gênesis capítulo 1 ao capítulo 7, ou seja, 7 capítulos. Vai ser algo muito fácil para você chegar até o final do ano, concluindo a leitura da Bíblia totalmente. E estamos também em 7 dias de jejum e de oração. Estamos jejuando todos os dias. Você pode entregar na hora do almoço, você pode entregar no café da tarde ou no jantar, de acordo com aquilo que o seu organismo conseguir, mas não deixe de jejuar. Você precisa estar jejuando, porque quando nós jejuamos, nós aguçamos os nossos ouvidos espirituais, silenciando, mortificando a nossa carne e sendo mais guiado pelo Espírito Santo, sendo mais propenso, mais suscetível, mais sensível à direção do Espírito Santo. Então, você que está chegando aí, que ainda não está fazendo parte do nosso propósito de jejum e de oração, faça parte e esteja conosco, porque eu sei que Deus vai fazer coisas grandes. E essa semana, nós estamos fazendo esses desafios da leitura bíblica e do jejum. Você é muito bem-vindo a estar conosco. Eu creio que Deus está fazendo com que a gente viva em plenitude em todas as áreas da nossa vida, e o jejum vai te levar para esse lugar de completude em Deus, de dependência em Deus. Então venha conosco que vai ser uma bênção. E essa semana nós iniciamos ontem, vão ser 4 semanas onde nós vamos viver o devocional plenitude. Plenitude em todas as áreas da nossa vida. Ontem nós falamos de saúde física, mas nós vamos aprofundar em cada detalhe da nossa saúde física, emocional e espiritual. Nós vamos falar sobre isso nos próximos dias. E hoje, nosso devocional é restaurados por inteiros, mulheres e homens também, né? Plenitude para mulheres em todas as áreas da sua vida. E hoje a gente está entrando com esse tema, né? Renova, Senhor, renova as minhas forças. Se você ainda não recebeu esse devocional, entra lá no meu canal, no Instagram, que eu vou mandar para você o devocional que a gente vai ler hoje, para que você possa ir acompanhando diariamente. Amém?
E eu quero te dar boas-vindas, você que está chegando aí. Eu sei que tem pessoas que vão chegando. Shalom, shalom para todos vocês. Sejam muito bem-vindos nesse nosso devocional Mulheres Restauradas por Inteiro. Pessoas que vão viver a plenitude daquilo que Deus tem para você. Se você não me conhece, eu sou a pastora Lídia Sena, eu sou psicóloga e eu creio que Deus ele tem algo para fazer nas nossas vidas e que nada vai ficar de fora. No âmbito espiritual, emocional, físico, Deus vai agir em todas as áreas e vai fazer com que você viva a plenitude do Espírito para as suas vidas. E eu estou aqui para caminhar com você nesses dias de jejum, de leitura da Bíblia, de consagração, mergulhando profundamente nas Escrituras Sagradas. Você deseja isso? Coloca aí nos comentários, você deseja viver mais de Deus? Então vem conosco. Nesses dias nós estamos nos consagrando, lendo a Bíblia, e eu creio que Deus vai nos levar a mergulhar, né? Nós vamos descobrir em Deus, o Espírito Santo vai nos revelar os mistérios que a palavra tem para nos dizer. Direcionado ao teu coração, direcionado à tua vida, de uma forma de uma aplicação pessoal, prática para o seu dia. E eu creio que hoje, nesse segundo dia dessa primeira semana, nós vamos falar de um tema que é essencial: energia e disposição. Muitas pessoas já acordam sem energia, já acordam sem disposição. O desejo delas era como se elas ficassem na cama o dia inteiro, prostradas, procrastinando, paralisadas. Mas Deus hoje vai falar com você que está precisando receber um boost, né? Receber uma energia do céu. Muitas vezes essa falta de energia não é simplesmente um cansaço físico, mas é um cansaço espiritual. E hoje nós vamos alcançar de Deus a medicação, o medicamento, o remédio, para que a gente possa ter energia e disposição. Nós vamos falar sobre como romper esse cansaço que te impede de viver com plenitude o chamado de Deus para a tua vida. Quantas pessoas aqui reconhecem que estão paralisadas, estão prostradas por conta da falta de energia, por conta da falta de disposição? Elas estão impedidas, elas estão tendo dificuldade de romper e viver plenamente o chamado de Deus para as suas vidas. Talvez você esteja ouvindo isso agora e esteja se sentindo exausta. Você esteja se sentindo exausta no corpo, na sua alma e no seu espírito. A sua fé é como se ela tivesse se esvaindo. A sua energia emocional e espiritual, ela está se esvaindo. Sabe, o cansaço, ele é mais do que um desgaste físico. Muitas vezes é um sinal de que nós estamos carregando fardos que Deus nunca nos mandou carregar. Muitas vezes nós alcançamos lugares e a gente começa a tomar responsabilidades, fardos que não são nossos. E Deus nessa manhã está falando para você: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Hoje o Espírito Santo, ele quer te lembrar que a energia que você precisa, ela não vem do seu sono, ela não vem da sua alimentação, ela não vem nem do café, mas ela vem do alto. Não que essas coisas não sejam importantes, nós precisamos sim buscar, né, fortalecer os pilares de uma saúde plena. A alimentação saudável, a nutrição, a hidratação, o exercício físico, colocar o seu corpo para se mexer, mas também você precisa entender que há momentos onde no mundo espiritual você precisa buscar de Deus esse descanso. Porque quando nós começamos a pegar muitos fardos extras daquilo que nós não necessitaríamos de carregar, nós entendemos que muitas vezes nós queremos até roubar o lugar de Deus. Preocupações excessivas que acabam roubando a nossa energia e roubando a nossa disposição. E eu creio que você foi criada para andar de glória em glória, de fé em fé, não de cansaço em cansaço, não de esgotamento em esgotamento. Deus está nos lembrando nessa manhã: você precisa descansar em mim. Nós vamos ler, nosso versículo guia hoje é Isaías 40. E eu quero que você entenda que aquilo que Deus vai fazer conosco nessa manhã é algo extraordinário.
Você vai sentir no seu corpo físico, ao final dessa live, você vai sentir no seu corpo físico a cura. Você vai sentir como se você tivesse tomado uma vitamina, mas essa vitamina veio exatamente e diretamente do céu. O versículo que vai guiar nosso devocional nessa manhã é Isaías 40, do 29 ao 31. Que diz assim: dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que coisa linda, que promessa linda do Senhor. Você que está exausta, cansada, exaurida, fadigada, que vive pegando fardos, além dos seus fardos, em áreas da sua vida que Deus já está dizendo para você: descansa em mim. Você, além desses fardos, você está pegando fardos alheios. Deus está dizendo para você nesta manhã: Ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Deus está trazendo um vigor extra para você. Deus está trazendo nessa manhã, um renovo para você. Os jovens, eles certamente se cansarão e se fadigarão. Deus está comparando a nossa força, a força que Ele vai nos dar, em relação à força que os jovens têm. A força dos jovens, ela em determinado momento, ela acaba. Os jovens vão se cansar, mas quem esperar no Senhor vão ter as suas forças renovadas. Renovarão as suas forças, vão subir em lugares altos como as águias. As águias, elas habitam em lugares altos, sabe? Nós, às vezes, morando aqui nos Estados Unidos, a gente andando aqui, muito aqui na Flórida, a gente vê mais. Quando a gente morava no Texas, eu não via tanto. E a gente vê muitos ninhos de águias, às vezes em postes. Mas as águias, elas não moram somente ali, em topo de árvores. Mas as águias, elas não moram somente nesses lugares. Elas habitam em lugares muito altos. Em lugares onde o homem, quando ele tenta alcançar, ele tem muita dificuldade. E o que Deus está nos comparando é exatamente com a águia. Com um animal que ele voa mais alto do que qualquer outra ave. E Ele está comparando você como essa águia. Não importa a sua idade, não importa o momento da sua vida. Se você esperar no Senhor, você vai ter as suas forças renovadas. Você vai subir alto como a águia. Teu adversário gostaria que você estivesse por baixo, mas você vai estar em cima. Você vai correr e não vai se cansar. Como isso, Lídia? É a força, é a energia que vem do alto. Você vai caminhar e não vai se fadigar, porque vai haver energia e disposição na tua vida. E eu creio que fazer com que aquilo que a Bíblia nos diz, descansar em Deus, esperar nele, muitas vezes para nós é um desafio. Principalmente nós que temos muita agilidade, somos muito fazedoras. Descansar em Deus é um desafio. Mas essa é a promessa para mim e para você nessa manhã. O texto não diz que você nunca vai se cansar. O texto está dizendo, o texto que nós acabamos de ler, vai dizer que Deus vai renovar suas forças no momento certo. E talvez seja nesse momento, agora, nesse presente, que você precise que Deus renove as suas forças. Pode ser nessa fase da tua vida. Você veio caminhando com muita energia e muita disposição. Mas você pode estar dizendo aí para mim e para você nesse momento: Lídia, eu cheguei numa fase da minha vida que eu não tenho mais energia e não tenho disposição. Eu não tenho forças. Eu preciso ser renovado. Talvez essa tenha sido a sua oração na noite de ontem ou nessa manhã quando você acordou. Você olhou, abriu os olhos, olhou para o teto e você falou: Senhor, eu não tenho energia. Eu não tenho força, eu não tenho disposição para levantar dessa cama. Talvez a sua energia, a sua disposição tenha sido minada por situações de um estresse tão grande. Uma tristeza, uma angústia, uma depressão, uma perda, um luto, eu não sei.
Mas o Espírito Santo, ele prescruta o teu coração nessa manhã. Ele analisa a tua necessidade e ele vai de acordo com a tua necessidade. Eu amo a palavra de Deus, porque ela age de uma forma coletiva, mas também de uma forma personalíssima, individualizada, naquilo que você precisa. Deus não dá uma dose única para o povo. Ele dá uma dose única, depois ele vem chamando cada um, individualizando aquele remédio, aquele nutriente, aquele alimento que nós precisamos, porque ele te conhece por inteiro. Por isso que ele vai te levar a uma plenitude de vida. E é nesses dias que nós estaremos juntos, Deus está falando conosco. No dia de hoje, Deus vai te dar energia e disposição. Você vai voltar a ter energia e disposição. Deus vai renovar as suas forças. Essa é a promessa de Deus para mim e para a tua vida. No hebraico, a palavra renovar significa trocar, substituir completamente. É como se nós estivéssemos vivendo, carregando uma capa ou carregando uma couraça, que essa couraça, essa roupa, ela está desgastada, ela já está rota, já está debilitada, mas Deus vai trocar essa roupa desgastada por uma roupa nova. Quantos creem nessa palavra? Deus vai trocar essa roupagem desgastada, rota, esfarrapada, por uma roupa nova. Renovar, trocar, substituir. Deus está substituindo as vestes de cinzas por vestes de louvor. Deus está substituindo nessa manhã, Deus está trocando. Deus não quer só que você continue, Ele quer te dar energia nova, novo fôlego e novo vigor, para você continuar com fôlego, vigor, disposição e energia. Deus não quer que você chegue ao final dessa corrida como se estivesse no seu último fôlego. Não, Ele quer que você chegue com disposição. Como o apóstolo Paulo diz, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Muitas vezes o nosso corpo pode estar debilitado, mas o nosso espírito, ele está vivificado. Eu não sei a necessidade que você tem agora, mas nessa manhã o Senhor me trouxe aqui. Se você está aqui, não é por acaso, é porque Deus está falando com você. Ele quer te vivificar. Ele quer te dar esse novo fôlego, esse novo vigor. Talvez você esteja cansada porque está vivendo num ritmo que não é o seu. Esteja tentando ser tudo para todos. Sabe aquela pessoa fazedora que quer ser amada, não se permite ser amada pelo que é, mas quer ser amada pelo que faz. E Deus está ajustando a identidade de mulheres aqui nessa manhã. Essa necessidade fazedora que nós temos, muitas vezes esconde uma falta de identidade estabelecida e firmada em Deus. Porque quem sabe o que é, não busca ser amada pelo que faz. Jesus, ele deu um recado para Marta. Quando Marta vai reclamar com Jesus, Senhor, não te importas que minha irmã fique aí nos teus pés só aprendendo e ela não me ajude? E Jesus vai fazer uma alerta para Marta, porque quando ele chama o nosso nome 2 vezes, ele está querendo nos chamar a atenção. E ele fala, Marta, Marta, muitas coisas são importantes, são necessárias. Jesus estava querendo dizer, em outras palavras, o que você está fazendo é importante. Você está preparando o alimento para nós que daqui a pouco iremos comer. Mas uma coisa é a mais importante. E Maria escolheu essa coisa, a mais importante. E não vai ser tirada. Nós precisamos entender, é necessário. Porque às vezes a gente fala, se eu não fizer, ninguém vai fazer, Lídia. Eu sei. Não custa nada esperar um pouquinho mais para comer. Jesus estava dando esse recado para Marta. Não custa nada esperar um pouquinho mais para a gente comer e você assentar aqui os meus pés e aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. E aprender a descansar em mim, Marta. Você está afadigada com muitos afazeres. Nós vamos acumulando tantos afazeres e a gente não entende porque nós estamos esgotadas emocional, espiritual e fisicamente. Ser essa fazedora, com esse desejo de atrair o amor das pessoas pelo que você faz, vai fazer com que você se frustre, vai fazer com que você se arrependa muitas vezes, com que você pense que tudo que você faz, as pessoas viram as costas para você, mas às vezes as pessoas nem pediram e você foi lá fazer.
tomando a frente de tudo para resolver de tudo para todos, e quando mesmo você precisa, você não tem. E Deus está falando para você, descansa em mim. Começa a descansar em mim. Começa a repousar em mim. Talvez você esteja cansado porque está vivendo um ritmo que não é seu. Esteja tentando ser tudo para todos. Esteja lutando com um corpo que precisa de descanso, vitaminas, nutrientes, movimento. Ou talvez espiritualmente você esteja parada. Você tenha parado de se alimentar da palavra. Mas hoje é o dia do recomeço. Eu quero liberar uma palavra de Deus para a sua vida agora. Uma palavra profética para o seu dia, para direcionar o seu dia, a sua semana, o seu mês, esse restante do ano. O cansaço vai sair. A estagnação vai se quebrar. A apatia será trocada por uma paixão intensa pelas coisas de Deus. Você será cheia do fogo e da energia do Espírito Santo para viver a sua missão, o seu chamado, alcançar o alvo, viver o propósito, aquilo que Deus te confiou no trabalho, na sua casa, no seu ministério, nos seus sonhos, na sua família. Eu profetizo sobre a tua vida. Receba isso. Sua mente vai clarear. Coloque a mão na sua mente. A sua mente vai clarear. O seu corpo vai responder. A sua fé vai ressurgir em nome de Jesus. Porque o que Deus renova não fica da mesma forma. Porque o Deus que renova as águias está soprando sobre você agora. O vento do Espírito. Sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Você crê nessa manhã? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. E dizer que nossos encontros, eles acontecem às 7h57 da manhã, horário de Brasília. Hoje eu entrei mais tarde porque eu tive que levar o Márcio no aeroporto numa viagem de trabalho. Mas eu não deixei de estar aqui porque eu tenho um compromisso com você. E eu quero que você se comprometa comigo. Nós iniciamos ontem um desafio de leitura bíblica em 6 meses. Quem aqui ainda nunca leu a palavra de Deus toda, completinha? Olha, minha Bíblia já está toda marcada. Essa daqui também está toda marcada, olha. Essa aqui também já é velhinha, está toda marcada. Quem aqui ainda não leu a Bíblia toda? Quem aqui ainda não leu a Bíblia toda? Nós iniciamos ontem um desafio de leitura bíblica em 6 meses. E é muito fácil, gente. É só você querer. O Espírito Santo de Deus está te chamando. Ontem nós lemos de Gênesis, capítulo 1 ao capítulo 7. Somente 7 capítulos. Você lê isso em 20 minutos. Quem ainda não leu a Bíblia toda, ó. Vai colocando aí. E nós começamos esse desafio ontem. Você que não está no meu canal, no meu Instagram aqui, entra. Eu deixei lá, liberei lá a tabelinha. Então imprime. E nós iniciamos ontem um jejum. Lídia, mas eu não comecei ontem, começa hoje. Vamos fazer 7 dias de jejum. Não vai haver cadeias que vão permanecer de pé na sua frente, que não vão ser derrubadas em nome de Jesus. Jejum, oração e leitura da palavra. Não há demônio, não há inferno que não recue contra a sua vida. Então vem comigo. Eu quero de repente fazer uma live para eu explicar melhor como que você lê melhor a Bíblia de uma forma mais inteligível, compreensível. Como você orar antes de você ler a palavra, você precisa pedir ao Espírito Santo para te guiar nesse desafio. Nós estamos jejuando. Você termina de jantar e vai a noite toda, pula o seu café da manhã e entrega o seu jejum na hora do almoço. Se você quiser ir até um pouco mais, faz a sua refeição somente o café da tarde. Nós vamos jejuar. E o jejum é para mortificar a nossa carne. O jejum é para nós queimarmos a nossa carne, dizer: carne, se coloque no teu lugar. O espírito vai estar vivificado. O espírito vai estar conectado com Deus. Quando nós não damos o alimento que a nossa carne, que o nosso corpo precisa, nós estamos mortificando os nossos desejos carnais. Você vai ver como os seus ouvidos espirituais e os seus olhos espirituais estarão abertos para ver e ouvir aquilo que Deus tem para falar com você. Muitas das respostas que você não recebe
é do jejum, da oração que você não faz. É da leitura bíblica. Então vem comigo, vou pegar na tua mão. E eu vou deixar lá até uma enquete. Se vocês quiserem, a gente marca uma live à tarde para tratar só da leitura bíblica. Eu te dar algumas dicas de como você entender melhor as escrituras sagradas, a palavra de Deus, de como você mergulhar nesse desafio e sair uma pessoa diferente. Você vai chegar no final do ano dizendo: eu li a Bíblia toda. Glória a Deus! Então vamos comigo? Vamos comigo? E eu quero te convidar para um outro desafio também. Nós vamos fazer uma oração e eu vou te dar algumas dicas, alguns desafios práticos para o dia de hoje. Mas vamos orar? Vamos orar? Vamos orar e eu creio que Deus irá fazer algo extraordinário. Espírito Santo do Deus vivo, Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, Espírito de paz, de vida, de alegria. Senhor, as tuas filhas estão aqui rendidas. Nós declaramos, nós não queremos viver ansiosas com o dia de amanhã. Nós não queremos viver, Senhor, correndo de um lado para o outro, ansiosas, fadigadas, exaustas, porque estamos tomando tantos fardos nas nossas costas, nas nossas mãos, que não é para nós, mas é para que nós possamos derramar nos teus pés. Porque o Senhor está nos chamando para um lugar de descanso, um lugar, Senhor, de repouso, um lugar de descanso em Ti. E nós dizemos sim, as tuas filhas dizem sim, nós queremos viver algo novo, nós queremos viver, Senhor, o sobrenatural. Ao chegarmos no final dessas 4 semanas de encontro, nós vamos viver a plenitude. As pessoas vão perguntar o que está acontecendo conosco e nós vamos dizer: eu tenho me dedicado mais ao Senhor, eu tenho buscado silenciar mais a minha carne e aguçar mais os meus ouvidos espirituais. Eu vou ver coisas extraordinárias. Nós veremos coisas extraordinárias. E eu te apresento cada mulher cansada. O Senhor conhece o desgaste do corpo dela, Senhor. Noites mal dormidas, preocupações constantes, esgotamento físico e espiritual. Renova hoje, Pai. Paizinho, renova as tuas filhas. Sopra o teu fôlego de vida sobre elas agora. Dá a elas forças como as águias. Desperta nela, Senhor, uma nova disposição. Tira toda a letargia, a preguiça, a prostração, a procrastinação. Dá energia para cuidar do lar. Dá energia para cuidar de si mesmas, Senhor. Que elas pratiquem, Senhor, o autocuidado. Que elas cuidem do templo que é o teu Espírito. Que elas possam amar os seus filhos. Amar os seus maridos, as que são casadas, Senhor. Amar ao Senhor aquelas que não são casadas, elas cuidam de agradar ao Senhor. Que elas possam sonhar outra vez e te buscar com alegria, com intensidade, com afinco. Eu declaro o corpo dela vai reagir à tua palavra. Eu declaro tudo isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Eu quero te dar um desafio hoje. Quem aceita esse desafio? Coloca aí nos comentários, eu aceito. Hoje a gente vai, além de orar, jejuar e ler a palavra, e o desafio de hoje da leitura bíblica em 6 meses, se eu não me engano, a gente vai ler do capítulo 8 ao capítulo 14. Mas entra lá no meu canal no Instagram, que eu vou passar para vocês. Tem lá, se não estiver aparecendo eu mando novamente, tá bom? E eu quero que você entre comigo nesse desafio. A gente sabe que o nosso corpo é um corpo que tem um espírito, que tem uma alma. O nosso corpo também tem necessidades. Então você vai tomar hoje pelo menos 2 litros de água. Hidratar o corpo também é um ato espiritual. Você vai caminhar pelo menos 20 minutos ao ar livre, contemplando. O ato de contemplar faz com que você ative áreas no seu cérebro de relaxamento. Por isso que a Bíblia nos convida a contemplar. A Bíblia já fala aquilo que a ciência vem confirmando hoje. Você vai contemplar. Respira fundo, coloca um louvor, caminhe 20 minutos na natureza, contempla e agradece ao Senhor. E você vai fazer um descanso de tela 1 hora antes de você dormir. A sua mente precisa desse tempo para ouvir o Espírito Santo.
A sua mente precisa desse tempo para descansar, para desligar, para você ter um sono reparador. Então nós temos esses 3 desafios. Tomar 2 litros de água, caminhar 20 minutos e descansar 1 hora de tela antes de dormir. E nós estamos no nosso desafio leitura bíblica em 6 meses. Você vai chegar no final do ano declarando: eu consegui, eu venci, consegui ler a Bíblia toda. Existem muitos cristãos que nunca leram a Bíblia toda. Leia a Bíblia salteada, mas existem capítulos ali, existem nuances, particularidades que você passou, porque você não leu a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Você vai ler comigo. Já estamos nesse propósito de leitura, mas você que está chegando agora, dá tempo. Eu tenho esse plano de leitura, eu já liberei lá no meu canal, aqui no Instagram. Então vai lá. E nós estamos jejuando. Estamos no 2º dia de jejum. Se você tem dúvidas sobre o jejum, eu vou fazer uma enquete lá nos meus stories. Se vocês quiserem, eu gravo um vídeo. Ou eu venho pra cá e faço uma live para te explicar os tipos de jejum, como que você pode jejuar, para que o jejum serve. Mas entra comigo e a gente vai te explicando no meio do caminho. Você não vai se arrepender de jejuar. Nós estamos aí nesses 7 dias de jejum e eu creio que Deus fará proezas no nosso meio. Amém? Amadas, amanhã 7h57, horário de Brasília, 6h57, horário aqui da Flórida. Hoje, no momento, a gente teve um pequeno contratempo, mas eu tive que levar meu esposo no aeroporto pela manhã. Então a gente entrou mais tarde, mas nós estamos aqui ao vivo. Às manhãs, 7h57. Essa live vai ficar salva lá no meu canal no YouTube. Vai lá, siga o meu canal no YouTube, ativa o sininho para você receber as notificações. Eu vou produzir muito conteúdo lá. Você, mulher, que quer se aprofundar na palavra de Deus e viver a plenitude no corpo, na alma e no espírito. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Deus te faça prosperar em tudo, que a boa mão de Deus esteja sobre você. E amanhã nós estamos aqui, tá bom? Qualquer dúvida, gente, vou abrir uma caixinha de pergunta lá nos stories, vai lá que a gente vai conversar. Um beijo, amo vocês, fico com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.